Olá, Manuel. Posso chegar? Aqui dentro. E então, como estamos? Ó, ainda falta terminar mais uma imagem, seu Vidal, mas é coisa rápida, coisa de mais uma noite só, tá? Vem lá, Manuel, não me vá atrasar o serviço. A mercadoria tem que estar em Paraty em uma semana. Meu emissário vai zarpar para a Inglaterra. Depois só Deus sabe quando teremos outra oportunidade. Oh, confia em mim, seu Vidal, mais uma noite só, viu? Mais uma noite, mais uma noite. Eu escuto isto há 3 noites. É que eu tive uns imprevistos aí. Imprevisto chamado inércia, não é, Manuel? Ô, seus faiscadores fazem um bom trabalho, hein, seu Vidal? Todo dia o senhor traz um bom punhado de ouro. E faiscadores o quê, Manuel? Não tem minerador trabalhando para mim, não. Se o senhor não tem homem lá na lavra, como é que o senhor arranja tanto ouro assim? Há uma data, que é o dia 16 de julho de 1696. Esse dia foi feita a descoberta do primeiro veio importante de ouro em Minas Gerais, na cidade de Mariana. Se a gente for acompanhar a cronologia da descoberta, nós vamos ter em 1696 Mariana, 1698 Ouro Preto. E Ouro Preto está apenas a 13 quilômetros de distância de Mariana. E logo depois, Sabará, em 1700. Quando nós dizemos descoberta do ouro, a primeira observação que tem que ser feita é que este ouro é, antes e acima de tudo, dinheiro. Quer dizer, não está se descobrindo açúcar, não está se descobrindo couro, não está se descobrindo café, está se descobrindo dinheiro. Este ouro, ele sai da terra com dinheiro. Ele não é uma mercadoria. É diferente do açúcar. O açúcar sai do Brasil como mercadoria. Isto é, para eu fazer dinheiro com a cana-de-açúcar, eu preciso transformar a cana em açúcar e vender este açúcar para um comerciante. O ouro que brota da terra, em Minas Gerais, nesse momento, é o chamado ouro virgem ou ouro bruto. Ele não precisa passar por qualquer processo de beneficiamento. O máximo que se vai fazer é soprar para tirar as impurezas, porque ele já vem com um grau de pureza muito elevado. É ouro que vai variar de 19 a 23,5 quilates. Quer dizer, tomando isso aqui como base, o nível máximo de 24 quilates. Quer dizer, o melhor ouro é o de Ouro Preto, ele tem 24 quilates. Quando eu ouvi falar das minas de ouro no Brasil, ainda estava em Portugal, no Minho. Mal tinha trabalho, mal tinha o que comer. Então peguei tudo que tinha, que não era muita coisa, e mudei-me cá para estas terras. Isto foi lá pelos idos de 1707. Meu plano era minerar e fazer fortuna. Então tudo correu como planejado. Coisa nenhuma, Manuel. Assim como eu tive esta ideia, um mundo de gente também teve. Você precisava ver, era todo dia gente chegando de Portugal e de outras partes deste Brasil. Todo mundo querendo disputar as lavras, muitas vezes na violência. Mas o problema mesmo foram os paulistas. Paulistas, velho? Por quê? Foram eles que descobriram o ouro e se achavam os donos da região. Não queriam dividir a fortuna com ninguém. Quando viram aquele mundaréu de gente chegando, se revoltaram. E como todo mundo sabe, os paulistas são uns bandidos, uma gente facínora e libertina que não obedece a ninguém. Os emboabas, que era como os paulistas chamavam os que chegavam de fora, sofreram com as maiores maldades e humilhações. Ué, sofreram e ficaram quietos? Não, um dia cansaram de tantas ofensas e liquidaram os paulistas mais abusados, lá para os lados do Arraial Novo do Rio das Mortes. Depois disso não houve jeito, era a morte dos dois lados. O achamento de ouro no final do século XVII trazia para a América Portuguesa no mínimo uma grande novidade: a interiorização da colonização, a conquista, a ocupação efetiva desse hinterland da colônia. A colonização vinha se fazendo praticamente numa faixa litorânea que não excedia aí a 100 quilômetros.
Agora temos um achamento de ouro que se dá a 400 quilômetros a partir do litoral, numa região inóspita, numa região que não havia nenhum processo de colonização. E por isso mesmo, né, o afluxo indiscriminado de pessoas é a realidade com que se depara nesse final do século XVII e início do XVIII. A descoberta do ouro em Minas Gerais atraiu levas enormes de portugueses, a ponto de, por volta de 1715 a 1720, a coroa já começar a produzir uma legislação tentando restringir a transferência de população de Portugal, principalmente do norte de Portugal, para Minas Gerais, porque o reino estava ficando despovoado. A demografia portuguesa ela tem uma característica muito curiosa. A população vinha crescendo até 1700, uma taxa pequena, mas vinha crescendo. Quando chega em 1700, a população portuguesa começa a decrescer a uma taxa de 0,2% ao ano. A população portuguesa diminui até 1730. E por quê? Porque Portugal sofre um dreno demográfico. E essas pessoas estão participando da corrida do ouro. Em termos comparativos, é só lembrar, quer dizer, uma população que no máximo chegava a 200 mil pessoas em 1700, que vai assistir a chegada de milhares de pessoas por ano. Podemos colocar aí, além dos portugueses que estão chegando, o aumento do número da importação de escravos. Então, além da população portuguesa, uma população africana, o que vai fazer com que em muito poucos anos a população da colônia não só dobre, mas decuplique, ela aumente 10 vezes o seu tamanho em muito pouco tempo. Quando vi que a coisa não ia terminar bem, desisti de minerar e pensei o seguinte: a mim não interessa quem vai ganhar esta briga, se paulista ou emboaba. Seja quem for, vai precisar de comida e de mantimentos. E foi assim que eu fiz a minha vida, fornecendo e abastecendo para toda a região dos moradores do local. Entendi. Então vendo aí sua fortuna. Não diria que tenho uma fortuna. Eu estou bem de vida, é verdade, e o que tenho conseguido com o comércio e com o trabalho das minhas negras, não posso me esquecer. Os tabuleiros das negras são mais ricos que as bateias dos negros, Manuel. Quem eram essas negras de tabuleiro? A maior parte delas eram escravas. Elas viviam o que a gente chama de um serviço por jornal, ou seja, elas trabalhavam durante a semana e, no final da semana, iam até o seu senhor e acertavam, né, um dinheiro, geralmente combinado previamente. Isso significava que se ela vendesse mais do que ela combinou com o senhor, ela podia ficar com essa diferença, e vice-versa. Ela precisava trabalhar muito para poder conseguir o que o senhor estabelecia. Se ela conhecia uma autonomia, ela também corria o risco de não conseguir reunir recursos suficientes para pagar ao senhor. E, diante de uma situação como essa, ela enfrentava o risco do castigo, o risco da punição, que não eram, evidentemente, punições leves. Isso acaba empurrando muitas dessas mulheres para práticas ilícitas, uma delas a prática da prostituição. Muitas dessas mulheres complementam o jornal, complementam o recurso prometido para o senhor através da venda dos seus corpos.